Começou a gravação, gente. Vamos lá. Aula de hoje, nós vamos conversar sobre os elementos dos tributos, tá? E dívida ativa, dentro ainda dessa questão que a gente conversou sobre política tributária, tá? Então, nossa principal, assim, a gente vai encerrar esse assunto, né, no aspecto tributário. Achei importante trazer mais algumas informações para vocês, até porque tem muitos assuntos que a gente vai ficar ouvindo falar aí, principalmente com as situações que a gente está vivendo, né, de pandemia. Então, essas políticas tributárias, né, de provocar uma certa anistia, uma remissão, e aí todos esses contextos, né, tributários que existem, é capaz de acontecer, né, justamente para ajudar aí as empresas, né, que vão passar aí por problemas difíceis e alavancar novamente a economia, né? Mas isso vocês vão ver muito mais com as aulas de economia no setor público e tudo mais. Então, eu achei importante a gente trazer esse conteúdo, mais uma vez, para a gente reforçar alguns outros assuntos importantes. E a partir da próxima aula, a gente vai falar sobre as vinculações constitucionais, né? Os limites constitucionais, algumas vinculações legais também, né? Por lei. Vamos falar depois também sobre essas transferências que existem, os fundos, né? O endividamento público e, por último, o papel do controle externo, né? Nas contas públicas, né? E nós que estamos gerindo esses recursos públicos, quais são as nossas funções, prestação de contas e tudo mais, tá? Então, vamos passar aqui para começarmos a conversar um pouquinho sobre os elementos do tributo. Dentro desses elementos do tributo, nós chamamos que a gente pode dizer que nós temos uma obrigação tributária, tá? Uma hipótese de incidência, um fato gerador, uma base de cálculo, uma alíquota e um montante. Dentro dessa obrigação tributária, tem vários conceitos de sujeito ativo, sujeito passivo e tudo mais. Eu não quis me atentar muito nesses conceitos com vocês. Mas o importante que a gente deixar claro nessa obrigação tributária é que é dever doente, né, do fisco, pelo poder de coerção, cobrar tributos, né, para transformar em serviços para a sociedade. E dentro dessa obrigação tributária, a gente pode dizer que temos a obrigação principal, que é a cobrança do tributo, com as suas multas e juros e tudo mais, e a sua obrigação acessória, que é no caso, por exemplo, que vocês vão ver, ou quem já não fez, né, para a mês que vem. Acho que é mês que vem que finaliza, né, que a Receita Federal. São as declarações, por exemplo, em caso de obrigação acessória, ou seja, você tem a obrigação o fisco de cobrar a obrigação principal, né, cobra o tributo junto com a sua multa e juros, e você tem a obrigação de pagar, né, dentro dessa obrigação principal. E a obrigação acessória, independente de você ter pago ou não o imposto, você vai ter que fazer a declaração, né? Declarar lá o seu imposto de renda, mostrar os seus bens, mostrar quanto que você ganhou e tudo mais. Então, a gente chama isso de obrigação acessória. Então, achei melhor a gente conversar de maneira mais tranquila do que explicar muitos detalhamentos sobre essa questão de obrigação tributária, tá? E aí, vamos seguir um pouquinho adiante. Então, olha lá. Obrigação tributária é o vínculo jurídico que une duas pessoas, uma chamada de sujeito ativo, fisco, e outro sujeito passivo, contribuinte, o qual, em vista de ter praticado um fato gerador tributário, deve pagar ao primeiro certa quantia em tributo, né? Então, nós temos o imposto de renda pela renda, né, que a gente obteve durante o ano, né, no caso, o ano de 2019, e aí nós temos essa obrigação tributária de recolher lá, né, o imposto, ou, no caso, receber a restituição, se for o caso, né? Porque nós fazemos, aqui no nosso caso, o imposto de renda é antecipado, né? A gente é descontado primeiro, depois, através da declaração, que a gente sabe se a gente pagou mais ou menos. Por isso, você paga ou recebe restituição. Seguindo mais um pouquinho. Hipótese de incidência. É a descrição que a lei faz de um fato tributário que, quando ocorrer, fará necessária a obrigação tributária, ou seja, do sujeito passivo em relação ao sujeito ativo. A lei descreve um fato hipotético, mas a obrigação tributária nasce somente com sua ocorrência, né?
Então, a hipótese de incidência, a gente um exemplo, vou me basear bastante sobre o imposto de renda, que é algo que a gente está bem próximo. Até 1900 e uns quebradinhos, você não tem incidência de imposto de renda, né? Não tem um desconto, você está isento. E a partir daquela quantia mensal ou montante anual, você acaba tendo a questão da incidência. Então, é a forma de como você é obrigado, né, a ter aquela tributação. Aí eu coloquei aqui algumas questões que é na doutrina, né, algumas coisas importantes, mas só a nível de vocês terem essa informação, mas eu não vou me prolongar muito, né? Então, as hipóteses podem ser pessoal, né, a definição do sujeito credor e do sujeito passivo da obrigação tributária, pode ser apenas temporal, né, definição do momento exato do fato gerador da obrigação tributária, por exemplo, a compra do imóvel, né, é um momento temporal, o ITBI, quando a gente compra um novo imóvel, né, transferências de intervivos. Espacial, definição do lugar em que terá que ocorrer o fato gerador, que deverá situar-se dentro dos limites territoriais em que o ente federativo tem a competência tributária, isso é importante, né? A gente viu na aula passada. Material, definição de fato que será objeto de tributação, normalmente expresso por uma ação, ou seja, importar, exportar, industrializar, prestar serviço. Aí essa é a forma de qual tipo de tributo, né, que vai ser utilizado. E o quantificativo, né, a definição de base de cálculo, expressão da grandeza do aspecto material e da alíquota, percentual a ser aplicado sobre a base de cálculo para a determinação do montante do tributo, tá? Isso tudo são os aspectos que nós englobamos da hipótese de incidência. Aqui, seguindo, depois temos o fato gerador. Não basta simplesmente ter esses aspectos, mas se não ocorrer o fato gerador, e é o que vocês, quando começarem a estudar contabilidade pública, né, os contadores que estiverem aí também, sabem que a gente mais aprende na graduação é a questão do fato gerador. Ou seja, se não ocorreu a situação que gerou aquela ação, né, no caso, o recebimento, né, da renda, né, a compra do imóvel, não ocorreu o fato gerador. Então, o fato gerador é o que permite a tributação e assim como permite todos os registros sob o aspecto contábil. Então, é o fato que gera a obrigação tributária. Refere-se à concretização da hipótese de incidência conforme previsto na lei. Deve ser definido em lei complementar, né? Então, olha lá, exemplos: prestar serviços, fazer circular mercadorias, né? Receber renda. Isso aqui são o que a gente pode dizer que o fato gerador ocorreu. Recebeu o salário no mês, tem uma fonte lá pagadora que tem como informar, ocorreu o fato gerador. Comprou o imóvel, ocorreu o fato gerador. Você tem um veículo, né, automotivo no início do ano, logo você tem o fato gerador para ser cobrado o que? O IPVA e assim por diante, tá? E aí, seguindo mais um pouquinho, esse fato gerador tem algumas classificações que eu trouxe para vocês. Um que nós chamamos de complexivo, quando resulta de uma série de operações para a apuração de uma base de cálculo de montante devido, né? Que é o nosso caso do imposto de renda, que você vai informar todas as rendas que você teve, e aí você pode colocar determinadas despesas para se deduzir disso. Então, esse fato gerador vai estar concomitante com essas outras obrigações, né, que você vai informar com a sua obrigação acessória, e através disso é que vai se definir quanto é realmente o montante a ser tributável, né, e a ser pago aquela obrigação. Persistente, é constante, permanente e sem prazo para a conclusão. A ideia aqui é dizer que enquanto você tiver o imóvel, enquanto você tiver aquele bem, você vai estar pagando aquele tributo, aquele imposto, enquanto assim você tiver, tá ok? Mais um pouquinho, gente. Base de cálculo. Base de cálculo é o valor sobre o qual é aplicada a alíquota para a apuração do montante do tributo a pagar. Ela deve ser definida em lei complementar também. E a sua alteração está sujeita aos princípios da legalidade, anterioridade e retroatividade. Existem até outras características mais que, por exemplo, dos 90 dias, que existe, não sei se algumas pessoas daqui possam conhecer, dependendo desses 90 dias, se você pode ou não
Eu não vou entrar nesse mérito, mas se a gente quiser conversar depois, eu posso conversar em off. Mas existe sim, e cada tributo tem, de acordo com a legislação, incidência ou não dessa anterioridade, né, e tudo mais. E aí a gente fala que o faturamento mensal é uma base de cálculo, né, do COFINS, assim como da PIS, né, do PIS, né, do ICMS, né, é um faturamento mensal. O lucro real ou presumido, né, que é o do RPJ, que também tem uma base de cálculo, né? O lucro presumido, por exemplo, também se baseia nas receitas. Já o lucro real se baseia de fato no lucro daquela empresa. Então, define-se uma base de cálculo específico pelaquela tributação. E a alíquota, né? Aí nós chamamos que essa alíquota é o valor percentual definido em lei que, aplicada à base de cálculo, determina o montante do tributo a pagar. E essa alíquota pode ser específica em valor monetário, né, com um valor específico de fato, com um percentual, ou progressiva, né, expressa em valores monetários ou percentuais crescentes por faixa, né. Então, existe todos esses tipos de alíquotas dentro da parte tributável. Aí eu coloquei para vocês aqui, já que a gente está falando do imposto de renda, né, nós temos aí a declaração para fazer daqui a pouquinho. E aí eu coloquei para vocês um exemplo aqui. Nós temos, aqui essa é a base de cálculo, né, 1903 isento, a partir dali você não está mais isento. Perceba que é um ano calendário ainda de 2015, até hoje a gente não teve essa atualização do imposto. E aí, supondo um exemplo bem básico que eu coloquei aqui para vocês, que tem um salário de 2.600, na base de cálculo não foi 2.600, foi 2.300, vamos considerar que teve uma redução aí de previdência, então tirei menos R$300. Então ele estaria nessa faixa etária aqui, né? Dentro dessa faixa etária aqui de cima, que aí você aplica o percentual de 7,5%, e desse valor que dá, você diminui 142,80. Logo, esse é o valor de imposto de renda que você tem a pagar. Então, isso aqui é um exemplo básico para vocês verem de uma tributação e alíquota, tá? E aí, deixa eu colocar aqui. E aí, dentro dessa alíquota, a gente chama de alíquota normal e alíquota adicional. A alíquota normal é a lei que determina a aplicação de uma alíquota considerada normal para a cobrança dos impostos, né? E a alíquota adicional é, além da alíquota normal, a lei pode determinar o pagamento de um imposto adicional sobre determinado valor. Aí, no caso que eu botei para vocês o IRPJ, que é 15%, só que a gente sempre fala que acaba sendo 25%, porque geralmente é 15%, aí sobre o que exceder 20 mil, você novamente tributa 10%. Só que numa empresa grande você acaba tendo 25%, porque 20 mil não é relevante. É a questão que a gente tem aqui, por exemplo, no Estado, que foi até um adicional, que acabou se incorporando, né, porque ela não muda a base de cálculo permanece a mesma, muito difícil mudar, que é o nosso FECP, né, que agora é mais de 2%, né, e a gente acabou ficando com uma alíquota de 20% de ICMS. Aí aqui eu botei para vocês o montante, né, o valor do tributo a ser pago, resultante da aplicação da alíquota sobre a base de cálculo. Então, isso aqui um montante igual a alíquota vezes a base de cálculo. E vamos agora para uma outra parte, que é a questão da vigência, aplicação, integração e legislação tributária. Tudo bem? Estamos juntos? Então, vamos passar um pouquinho adiante. Vigência, aplicação, integração e interpretação, né? Interpretação e integração. Como a gente faz essa análise, né? Então, a vigência de um tributo, vamos dizer como ele se dá, refere-se ao período em que as leis vigoram no tempo, né? Normalmente é fixada pela lei que institui ou modificou o tributo. E o período compreendido entre a data da publicação da lei e sua vigência denomina-se, né, vacatio legis, e não se confunde com os princípios de anterioridade ou irretroatividade. Então, essa seria
a nossa vigência. Sobre o aspecto da aplicação, né, a aplicação significa que a lei tributária estará regulando situações concretas. Isso aqui é importante, situações concretas. A lei poderá estar em vigor, mas não será aplicável se ocorrerem os fatos previstos como causa, não ocorrerem os fatos, previstos como os causadores da obrigação tributária. Você não vai ser aplicada uma lei sobre fatos abstratos, né? Sobre situações que não se tem como definir. Por isso que às vezes até existem algumas determinações, né? Porque justamente não ficou claro se aquela situação era concreta. Interpretação e integração. Interpretar significa determinar o conteúdo, o sentido e o alcance dessa lei, né? Dessa lei que ali está. E dentro dessa interpretação é realizada pela autoridade que tem competência para aplicar, né? O executivo, ou julgar, o judiciário, a aplicação da lei. Mas percebam, mas nunca pelo legislativo, tá? Essa questão de interpretar se pode ou se não pode a aplicação daquele tributo. O direito tributário não é autônomo, mas insere-se no contexto do direito administrativo, que por sua vez também está ligado ao direito constitucional, ou seja, eles estão todos juntos. E aqui no nosso CTN, né, 109 e 110, não permite a integração da legislação tributária com os institutos do direito privado, tá? Então isso é importante também na hora dessa interpretação, está ligado com o direito administrativo e o direito constitucional, não ter esse viés do direito privado. Seguindo mais um pouco, que eu achei importante a gente colocar, que tipo de técnicas podemos fazer de interpretação, né? Então, olha lá, na ausência de normas expressas, o que a gente faz? Isso não só aqui no direito tributário, até no direito administrativo, no momento que a gente está dentro das organizações, nós também começamos com muito essa parte da interpretação, que é a analogia, né? Princípios gerais do meu direito tributário, primeiro, então aqueles princípios que a gente viu na aula passada, princípios gerais do direito público e a questão da equidade, né? E a interpretação literal gramatical. Qual momento que eu vou ter essa interpretação literal gramatical? Na suspensão ou exclusão do crédito tributário, tá? Então perceba, tem uma suspensão, você suspendeu, mas não excluiu, tá? Mas nas duas opções eu vou ter o quê? A interpretação literal. Uma outorga de isenção, né? E na dispensa de algum cumprimento de obrigação acessória. Então, nesses 3 itens, eu preciso ter interpretação literal e gramatical do que está na legislação, tá? E seguindo mais um pouco, agora a gente vai falar sobre o crédito tributário. Então, a gente falou no início ali sobre os elementos dos tributos, falei para vocês ali sobre a questão do que é a obrigação tributária, o fato gerador, hipótese de incidência, tá? O montante, a alíquota. Passamos agora, né, para falar sobre interpretação e integração, falamos sobre a vigência, sobre a aplicação e o crédito tributário, tá? Vai ser agora o nosso ponto da aula de hoje. Dentro do crédito tributário, o que é esse crédito tributário, Marilda? O Estado possui direito de exigir o objeto da obrigação tributária. Lembra que eu falei do objeto da obrigação tributária? É o direito de ele ter o poder de coerção, de cobrar tributos, né? Ele é o sujeito, vamos dizer, ativo, e você, contribuinte, sendo sujeito passivo de ter que cumprir aquela obrigação. Ocorre pela concretização do fato gerador dessa obrigação e corresponde à contrapartida dessa obrigação tributária, né? Então, aqui, ó, coloquei para vocês. Dentro desse crédito tributário, nós temos os lançamentos, que quem já estudou a receita, né? E vocês vão ver na parte de orçamento público, nós temos dentro da receita um estágio que a gente chama que é o estágio do lançamento. E nesse estágio do lançamento, nós temos a forma de lançar e registrar esses tributos. E nós dizemos as modalidades e tipos e tudo mais. Mas vamos conversar aqui um pouquinho sobre ele. Ah lá, lançamento.
é um ato administrativo que documenta a existência de um crédito tributário, ou seja, de um valor que eu tenho por direito a receber, né? Se os agentes fiscais não efetuam o lançamento, estarão cometendo crime de responsabilidade funcional, uma vez que o direito do Estado de arrecadar recurso não estará sendo reconhecido, né? Pelo novo Código Civil, o contador é responsável solidariamente ao contribuinte pelas informações prestadas aos órgãos públicos, né? Essa aí foi uma questão importante que eu deixei para vocês também. E quais são essas modalidades de lançamento que nós temos, né? Então, aqui eu coloquei praticamente, são 3 que a gente coloca ali no estágio lá da receita orçamentária, mas eu deixei aqui 4 por causa de um final ali que eu achei importante a gente conversar. Um lançamento que a gente conversa muito, que é o lançamento direto e de ofício, e esse é o mais fácil, né, de identificar, que é totalmente realizado pela administração pública, que apura a ocorrência do fato gerador, calcula o montante do tributo e notifica quem é o sujeito passivo. Então, o meu IPTU, o meu IPVA, as taxas, né, de água, de luz, isso tudo assim é fácil de a gente identificar porque você conhece quem é o contribuinte, né? Você consegue, com o tempo, identificar qual é o valor, o montante, né, baseado no valor daquele imóvel, no valor do veículo e assim por diante. Agora, o lançamento por declaração, né? O contribuinte presta informações à administração pública que calcula o montante do tributo e notifica o contribuinte. Então, esse aí já é uma declaração, ou seja, que a gente fala, você parte o fisco baseado naquilo que foi declarado, informa qual é o valor a ser pago do tributo. E esse tipo de lançamento, com certeza, vai ser um dos que mais os fiscais, né, vão ter que avaliar posteriormente para saber se aquela declaração estava ok, né? Então, isso é um tipo de modalidade de lançamento. O outro, por homologação ou autolançamento, né? Que é o que? Esse aí, então, é a total responsabilidade do contribuinte. Então, ali, o contribuinte é o responsável por calcular o montante do tributo, efetua o pagamento antes mesmo de qualquer procedimento do fisco e aguarda depois, posteriormente, a confirmação dos seus atos, né? Então, aqui eu coloquei para vocês imposto de renda, RPJ, que é uma outra modalidade também de lançamento. E aí a gente não fala dentro da receita orçamentária como modalidade, mas de fato acontece, que é um lançamento por arbitramento, né? Por que arbitramento? Em virtude, olha lá, de irregularidade, né? Houve uma sonegação, uma fraude, uma simulação, e é do sujeito passivo, o poder público arbitra o montante do tributo a ser pago. Então, isso aí é o posterior, ou seja, posteriormente, após uma fiscalização, há esse tipo de lançamento, mostrando o quanto que era o crédito tributário, né, a ser pago por esse contribuinte, tá? E fechando agora essa parte nossa de tributo, né, esse assunto, 3 assuntos importantes para a gente deixar claro o que é suspensão, extinção e exclusão do crédito tributário, tá? Então, isso aqui fecha o nosso assunto de tributos na noite de hoje. E aí, o que é cada um? E isso é importante, porque até eu falo por mim mesmo, às vezes eu me confundo. Quando que é suspensão? Quando que é exclusão? Quando que é extinção, né? Então, às vezes, principalmente exclusão e extinção parecem muito parecidos. Mas vocês vão ver que tem uma certa diferença de um item para o outro. Então, vamos começar lá pela suspensão do crédito tributário. Percebam, vou anotar aqui para vocês. Corresponde aqui um impedimento temporário, ok? Não significa que não vai ser mais pago aquele tributo, mas a princípio está suspenso o pagamento. Mesmo suspensa a obrigação principal, que é a obrigação principal? O de pagar tributo, as obrigações acessórias não estão suspensas, né? Então, se você tiver que comprovar notas fiscais,
fazer declarações e tudo mais, isso não impede, tá ok? A suspensão não impede a dispensa de obrigações acessórias. A suspensão é sempre o quê? Temporária, durante o quê? O prazo de moratória, que a gente conversou na aula passada. Ou do julgamento do recurso administrativo ou processo judicial, tá? E eu vou explicar para vocês mais uma vez o que é moratória e esse recurso administrativo ou judicial, tá? Então, nós chamamos de sempre o quê? Temporária. Suspensão é um impedimento temporário. Isso é importante. Mais outro aspecto da minha suspensão do crédito. As modalidades que eu tenho de suspensão do meu crédito tributário. Então, coloquei para vocês, que é o que a gente está vendo nos governos, né, e no mundo como um todo, na aula passada, a moratória, o parcelamento, que vocês já devem ter ouvido falar várias vezes dos programas de parcelamentos que existem, depósito judicial, reclamações e recursos administrativos e concessão de liminar e mandado de segurança, né? Então, tudo isso é elementos de suspensão tributária, tá ok? Tudo isso são elementos que nós chamamos de suspensão tributária. E aí eu trouxe para vocês o que é cada um deles. Então, a moratória que a gente viu, né, é uma postergação, né, uma postergação de prazo. Então, olha lá, versa, né, sobre que é uma dilação do meu prazo para o pagamento do tributo. Logo, uma vez concedida, né, tem-se a extensão do prazo para o adimplemento da obrigação tributária. A maioria é dada em circunstâncias excepcionais, que é o que a gente está vivendo, olha lá, como calamidades públicas e desastres naturais, e é excepcional, pois, em regra, o ente público deve respeitar o princípio, né, da indisponibilidade dos bens públicos, ainda que não esteja renunciando ao pagamento. Ao retardamento desta impacta o quê? No orçamento. A gente sabe que impacta, né? E como vai impactar nos orçamentos públicos. E provavelmente o que vai acontecer com a gente é o aumento do nosso endividamento. Ok? Passando moratória, que eu já tinha até conversado um pouquinho com vocês na aula passada, temos quem? O parcelamento. Então, o parcelamento é uma hipótese de suspensão também, que a gente tem. Olha lá, hipótese de suspensão do crédito tributário, que constitui um instituto de que visa a recuperação do crédito vencido, né? Deve ser instituído exclusivamente por lei, a fim de tentar recuperar os tributos que foram deixados de pagar. A lei dá benefício para incentivar o pagamento, como desconto, multa e juros e pagamentos de longo prazo. É diferente da moratória, ok? Pois no parcelamento o crédito já está vencido. Olha que importante. A moratória, que foi o caso, por exemplo, vamos dizer aqui nosso caso, do imposto de renda, né, as declarações, tudo que a gente teve é para fazer agora, no meio do ano, que era para ter feito em abril. Independente, o crédito não venceu. O Estado foi e já postergou, a União, né, postergou o prazo das declarações e depois, posteriormente, os vencimentos, pagamento desse imposto. Mas aqui no parcelamento, não. Já aconteceu o fato gerador, já teve aí os atrasos e tudo mais, né? E assim você tem a questão, né, de correção monetária, incidência de juros e multa. Um exemplo que tem muito aqui no estado que a gente fez, não sei se o pessoal que trabalha na ponta deve saber, eu trabalho num órgão que teve um parcelamento, o estado ele ficou sem pagar o INSS, né? Pessoal que não é ligado ao Rio Previdência, mas é o regime CLT dentro do Estado, nas empresas públicas e sociedade de economia mista, o Estado ficou sem pagar INSS aí em 2017. E aí o que aconteceu? Houve um programa que a gente chama, né, de PERT, e esse programa PERT fez um novo parcelamento, né, dessa previdência, né, desse INSS, que foi atualizado, juros, multas e tudo mais, e aí que está para ser pago em uns 10 anos aí ao governo federal
e é pago todo mês um valorzinho aí desse tributo aí de INSS dos desempregados, né? Isso foi um caso que aconteceu aqui, no estado bem recente, né? Porque esse programa o pessoal aderiu, se eu não me engano, em 2018. Seguindo mais um pouquinho, gente, depósito judicial. O depósito judicial, no seu montante integral, é a modalidade suspensiva do crédito tributário, em que já há em andamento uma discussão administrativa, né? Então, administrativa ou judicial acerca do crédito. É um meio de suspender a exigibilidade enquanto se discute a obrigação tributária principal. Geralmente é quando você não concorda com aquele tributo, seja tem a hipótese de incidência, né? Você entende que não faz parte aquele tipo de serviço, ou que a alíquota não deveria ser aquela, e assim por diante. E aí você entra com a questão de ir pagando judicialmente, até que aí no momento de fato que recorrer, né, ou você retorna com aquele recurso, né, para você de volta, já está ali no depósito judicial, ou aquele depósito vai para o ente, né? Geralmente, por exemplo, os órgãos, teve casos, né, que se tentou imunidade tributária, que no estado mesmo foi a SEDAI que até conseguiu imunidade tributária. E aí, quando você vai tentando essas questões, né, de imunidade, recorre e tudo mais, para você depois receber do ente público aquele tributo de volta, é muito mais difícil, né, e mais penoso. Por isso que é até uma medida de saída ser por depósito judicial. Vamos para o próximo. Pagar aqui rapidinho. A gente para o próximo. Próximo, gente. Reclamações e recursos administrativos, né? Isso é possível fazer, né, além do aspecto judicial, que é a modalidade de suspensão do crédito em razão de um processo administrativo iniciado. Você não foi para uma esfera judicial, mas houve uma reclamação, vai lá na Receita Federal, entende que não está daquela forma correta, ou o que for ali na Fazenda Pública, Fazenda Municipal. E aqui a impugnação do lançamento é feita de ofício, né, geralmente, ou por declaração, e que suspende a exigibilidade desse crédito tributário. Já o lançamento de homologação não permite a discussão por erro, né, por processo administrativo, pois não há erro do fisco, né, uma vez que quem faz é o próprio contribuinte. Essa questão aqui é no sentido... Depois, a gente fala que, assim, até essa de homologação. No nosso caso, por exemplo, da declaração de imposto de renda, você pode fazer as retificações e tudo mais. Mas depois de notificado pela Receita Federal, não se permite mais a mudança de informação, né? Vamos dizer assim, depois de notificado. E fechamos. Acho que ficou faltando só mais um. Deixa eu ver aqui. E por último, a concessão de liminar em mandado de segurança, né? Ação judicial que, cabível na hipótese de autoridade pública, agir com ilegalidade ou abuso, né, desse direito, desrespeitando o quê? O princípio do direito do líquido e certo. Você faz uma concessão da liminar, igualmente suspende a exigibilidade do crédito tributário, mas não cessa a correção monetária, se for o caso, tá ok? Então, terminamos os 5, né, tipos de suspensão do crédito tributário. Aí agora, isso suspendeu, ou seja, temporariamente. Não significa que foi extinto ou excluído aquele crédito tributário, de fato, a ser pago posteriormente. E aí agora a gente vai ver sobre a extinção e sobre a exclusão desse crédito tributário. A extinção, gente, e aí? Quando de fato vai ter essa extinção? Então, corresponde ao término do direito do sujeito ativo de cobrar a obrigação tributária. Após extinto o crédito tributário, a obrigação tributária também deixa de existir, né, consequentemente. E as modalidades, né? Enquanto a suspensão a gente trouxe para vocês 5 tipos, né,
de suspensão que existe, nós vamos ver que existem também diversas formas de extinguir um crédito tributário. E aí eu trouxe para vocês. Primeiro, que é o que todo mundo sabe, é o pagamento, né? Como é que eu vou extinguir uma dívida, né, de tributo? Pagando, né? Então, o pagamento é o principal. Compensar, né? As empresas fazem muito isso e a gente também pode fazer, dependendo dos tributos. Compensa devido a algo que você já comprou anteriormente, né? No caso das empresas que a gente fala, você já comprou algum serviço, já adquiriu, comprou mercadoria, e você se recupera de parte do tributo, depois se compensa na hora de pagar. Através de transação, que nós chamamos, então vamos marcar aqui para vocês, pagamento, compensação, transação, que é o parcelamento mediante de lei, né? A remissão. E essa remissão aqui é importante, gente, que é o perdão total ou parcial do crédito, tá? Em que ele tenha já o principal vencido. Existe a questão da remissão. E isso até a gente vai ver que, quando você estudar na lei de responsabilidade fiscal, precisa falar sobre esses aspectos de remissão também. Prescrição, né? A perda do direito de cobrar, da ação de cobrar o crédito tributário. A decadência, né? Também é a perda, né, de constituir o crédito tributário. Você não pode constituir mais esse crédito tributário. A conversão desse depósito em renda, aqui. A conversão desse depósito em renda. A consignação em pagamento. Decisão administrativa irreformável, decisão judicial já transitada em julgado, pagamento indevido ou a restituição, né? Então, tudo isso aqui que eu falei para vocês extingue o nosso crédito tributário, ou seja, aquele tributo que a gente teria, que foi registrado, né, dentro do fisco, né, seja ele de qual esfera, baseado essas modalidades aqui que eu mostrei para vocês, né? Vamos dizer aqui que eu nem contei quantas são. Vamos dizer aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 aqui, né? 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dei 12 tipos de extinção desse crédito tributário. Finaliza, né? Finaliza para extinguir esse valor a ser extinto pelo fisco, né? E exclusão, Marilda? E qual é a diferença de extinção e exclusão? Que é o que a gente vai ver aqui agora. A exclusão do crédito tributário, diferente da extinção, corresponde a uma renúncia, olha lá, renúncia do direito do sujeito ativo de exigir o crédito tributário. Às vezes até, por exemplo, essa questão de remissão, que até eu falo, pô, a remissão não parece também que você está perdoando, você também não está fazendo uma certa exclusão? Então, o que acontece? A exclusão, ela não aconteceu o fato gerador ainda, né? Vamos dizer assim, o ente, né? Você não deixou aquele tributo não aconteceu. Vamos dizer assim, essa caneca aqui, vou definir agora que a caneca vai ter isenção zero, né? Zero, não vai ter tributo de CMS, não vai ter IPI e assim por diante. Eu já estou fazendo a exclusão, né, do crédito tributário, de eu permitir de tributar sobre aquele produto. Agora, já a extinção, não. A extinção, o fato gerador ocorreu e aí eu preciso, né, o sujeito, o contribuinte, precisa de fato extinguir. Então, aqui a gente fala que ocorre por isenção ou anistia, que não tem a ver com a questão de imunidade. Então, por exemplo, o livro, né, os livros, né, eles são imunes. Ou seja, a Constituição determina que não há tributação, né, sobre a produção de livros.
Então, a imunidade é algo constitucional, que a gente fala que é a nossa maior lei, né? E independe de fatos geradores ou não. Agora, uma isenção, hoje eu quis beneficiar essa caneca a 0% de ICMS. Mas eu posso voltar a qualquer momento a 10%, 15%, a 20%, conforme for a vontade da administração pública, mediante também, novamente, a questão da lei que a gente conversou, que é votado, tá ok? Então, aqui, refere-se somente à renúncia em relação à obrigação principal, mais uma vez. Não é que as obrigações acessórias, se for o caso, não vão deixar de ter, né? As hipóteses de exclusão estão previstas, né, no artigo 175 e 182, e eu trouxe para vocês aqui de maneira bem objetiva um pouquinho o que seria essa isenção e o que seria a anistia. Então, a isenção é condicional ou incondicional por prazo determinado ou indeterminado, tá ok? Eu posso colocar que eu quero um valor dessa caneca a 0%, se fizer com compra de matéria-prima somente brasileira, e assim por diante. Ou incondicional, é 0% e acabou. Por prazo determinado, vai ser apenas nesses primeiros 5 anos. Por prazo indeterminado, simplesmente falo que tem o valor de 0%, não defino até quando que vai ser esse valor de alíquota 0%. E a anistia, Marilda, refere-se somente à dispensa das penalidades. Olha lá, penalidades pecuniárias pelo não recebimento do tributo, que continua sendo devido, tá ok? Pode ser de caráter geral ou específico, tá? Então, geralmente, a anistia era aquele tributo que se teria a ser recolhido e tinha multas e juros naquele recolhimento, e eu vou lá e falo para você, contribuinte, agora você não precisa, de fato, mais me pagar essa multa e juros, e acabou. Por exemplo, o que a gente está acontecendo aqui agora no município do Rio de Janeiro, não foi uma anistia? O que vocês acham? Não foi uma anistia em relação ao IPTU? Que até, se eu não me engano, no ano passado também, não há a obrigação de ser pago mais multa e juros, né? Sobre esse valor de IPTU atrasado, né? Que está sendo feito. Ok? Vocês querem tirar alguma dúvida? Podemos passar para o próximo item. Ó. Vocês estão bem caladinhos hoje, hein? É gostoso falar de tributo, né? Muito bom falar de tributo. Dói tanto no nosso bolso. Mas vocês, eu falo que quando são bem aplicados, vale a pena, né? Vale a pena. Eu falo até, eu vou aqui um parêntese, como eu estudei em escola pública, fiz universidade pública, então toda a minha área é na área pública, eu falo que eu fui uma dessas pessoas, né, que a administração pública utilizou o recurso e pude, né, aproveitar isso. Então, quando é bem utilizado, a gente fica feliz, mas infelizmente quando a gente vê quando não é bem utilizado, acaba ferindo demais no nosso bolso e a gente fica muito chateado com essas situações que acontecem. Então vamos lá, gente. Agora a nossa outra etapa da nossa aula de hoje, para a gente fechar um pouco esse assunto de tributos e a gente começar a falar sobre outros assuntos nas próximas aulas. Dívida ativa, né? Vamos lá. O que é dívida ativa, gente? Vocês já sabem de qual é salteado, mas eu quero ouvir de vocês aí. O que é dívida ativa? Principalmente quem vem do setor privado, como eu vim, dívida ativa a gente acha até que é uma coisa estranha, que você acha totalmente diferente do que é a definição. O que é dívida ativa? Pode falar de maneira bem básica, gente, sem muito estresse. O que é a nossa dívida ativa? Tan, 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 tan.
Hein? Dívida ativa! Carimbou! Dívida ativa! Fala aí! Tá cheio de dívida ativa o Estado. Créditos tributários que não foram pagos. É um valor em favor do Estado. Isso aí. O que mais? Nesse caminho aí. Vamos lá. Mais uma definição. Hã? Nossa, tem quantas pessoas aqui hoje na turma, gente? Vocês estão muito caladinhos. Tem muita gente aqui, hein? Vamos? Mais uma definição. O que é dívida ativa? Hã? Pra mim não chegou ainda. Ai, 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 ai. Vamos lá. Dívida ativa. Quem vem do setor privado, primeira coisa quando eu ouvi falar esse termo, dívida, para mim, eu achava que era alguma obrigação. Na hora, eu pensei, vamos lá, Tiago, crédito tributário proveniente de não pagamento de tributos e respectivos adicionais e multas. Show, Tiago! Isso aí. Dívida ativa. Então, quando eu vim do setor privado, eu falei assim, gente, dívida só pode ser uma obrigação que aquele Estado tem com alguém, né? Mas, ao mesmo tempo, falei, mas ativa, será que é um direito? Aí eu fiquei naquela coisa de contador. Enfim, o que é essa dívida ativa? E ótimo os comentários de vocês. Dívida ativa, eu sempre falo que é um contas a receber. Ok? É um contas a receber, é um direito que você tem a receber. Quem tem que receber? O ente público, né? O Estado, o município, a União, que for, porque o fato gerador, né, de determinada receita aconteceu. Nossos colegas falaram aqui de créditos tributários, né? Tiago, o Alan, né? Falou aqui, crédito tributário, provenientes de não pagamento de tributos respectivos, adicionais e multas. Certíssimo, inclusive com a atualização monetária, que a gente vai ver. Só que não somente créditos tributários, nós chamamos também que existem créditos não tributários, tá ok? Então, tudo que não foi pago por outrem, né, para a administração pública e deve à administração pública. Então, um exemplo, a administração pública tem um imóvel, alugou para um setor privado, né, para uma empresa, e essa empresa não pagou para a administração pública, também entra em dívida ativa, tá ok? Então, a gente vai conversar, existe a dívida ativa tributária e não tributária, tá? Então, vamos lá, falei bastante, vamos ver aqui o que eu coloquei para vocês. Dívida ativa, botei uma historinha para a gente começar. Como a gente está falando de imposto de renda, para vocês não esquecerem de fazer a declaração de imposto de renda, eu botei aqui um servidor público no ano de 2019, após preencher sua declaração de imposto de renda, verifica pelo sistema da Receita Federal que deverá ainda pagar R$ 1.500, né? Essa é a parte triste quando a gente está fazendo a declaração de imposto de renda. Referente a esse imposto ao fisco, além daquilo que foi abatido na fonte de seus pagamentos durante todo o ano de 2018. Entretanto, por razões quaisquer, deixar de recolher os R$ 1.500 junto à Receita, ultrapassando o prazo de pagamento. A Receita Federal havia registrado R$ 1.500 como estimativa de receita. Então, fez a declaração, enviou, deu lá R$ 1.500. Ok? Receita Federal foi lá, colocou lá, homologou, dizendo que fulano de tal vai pagar R$ 1.500 de imposto de renda. Porém, diante do não pagamento do servidor, né, lá do contribuinte, ao invés de a contabilidade acusar o recebimento da receita tributária, fará um registro de direito não recebido, né? Vamos dizer, a receber. Afinal de contas, o referido servidor deverá pagar esse resto de imposto, né? Mais cedo ou mais tarde. E que posteriormente a gente vai ver que isso vai se tornar uma dívida ativa, né? Vamos dizer assim. Então, olha lá.
que é a dívida ativa? Então, como eu gosto de falar para vocês, né, o nosso ponto é receber. É um direito a receber por parte do ente público, né? E ela representa a possibilidade de ocorrência de fluxos de receita em um momento futuro, quando a obrigação desses devedores forem cumpridas, né? E por isso é contabilizada no ativo do ente, né? Ele contabiliza esse direito que ele tem. É como se eu pegasse, eu emprestasse um dinheiro aqui para o Tiago. Vou registrar que eu tenho direito a receber esse recurso, assim como eu registro o direito daquele tributo que não foi pago. Então, isso é importante a gente deixar aqui claro, tá? E aí, mais uma questão da dívida ativa, Marilda. Então, olha lá, trouxe para vocês a luz da Lei 4.320. Constitui dívida ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária, de acordo com a lei, né? De acordo com as suas respectivas alterações que existem, né? E posteriores, que estatuem sobre as normas gerais do direito financeiro, que a gente conversou aqui. Vamos ver aqui o parágrafo 1º. Qualquer valor cuja cobrança seja atribuída por lei às entidades de que trata o artigo 1º será considerado dívida ativa da Fazenda Pública. E essa dívida ativa da Fazenda Pública, compreendendo a não tributária, aí eu brifei para vocês, abrange a atualização monetária, os juros, a multa de mora e demais encargos que ali tiver também vai estar dentro da minha dívida ativa, tá? E aí eu trouxe para vocês aqui para a gente ver um quadrinho. Olha lá. A minha dívida tributária é relacionada aos meus tributos, né, com as suas respectivas informações ali de multa e juros, né, impostos, taxas e contribuições de melhoria. E aqui não tributária. Temos os meus empréstimos compulsórios, as contribuições estabelecidas em leis, as multas de qualquer origem ou natureza, atraso de pagamento ou concessão de uso de um bem público, aluguel, imóvel, tá ok? Isso tudo compõe a minha dívida ativa não tributária, tá? Passando mais um pouquinho sobre dívida ativa, o que eu trouxe para vocês, para a gente não esquecer, mas já falei, é o valor principal do tributo, a correção monetária, mais multa e mais juro. Aqui no estado, acho que em todos os, assim, confesso que eu vejo que são todos os entes públicos também utilizam. Para a correção monetária, nós utilizamos vamos dizer, um índice, né, que é chamado UFIR. E a UFIR é que atualiza o valor dessa minha dívida tributária. Mais um pouquinho, botei aqui para vocês onde está escrito, né, no parágrafo 4º da Lei 4.320, como é que deve ser feita essa atualização. Passando mais um pouco, no próximo slide, eu botei aqui. Caso o poder público resolva dispensar o contribuinte do pagamento de juros, multas e referente à dívida ativa, esses benefícios aqui, ó. Ah, tá? Desculpa. Será que eu acho que eu fiquei um pouquinho batendo aqui. Não tá, não? Que eu dei uma batidinha aqui, eu pensei que tivesse feito o som cortar. Vou falar mais pausado para ver. Tá certo. Entendi. Ah, que pena. Vou falar um pouquinho mais devagar para ver se ajuda, Rafael. Então, aqui, ó. Caso o poder público resolva dispensar o contribuinte do pagamento dos juros e multa referente à dívida ativa, esses benefícios serão considerados renúncia de receita. Então, se não quiser cobrar a questão de multa, juros, enfim, tudo da dívida ativa, se quiser só apenas o principal, também é considerado renúncia de receita, tá ok?
Nada, querido. Vamos lá. Próximo. Isso aqui vocês vão ver na aula de orçamento. Mas eu quis trazer para vocês algo que eu achei interessante, que é a questão da nova codificação da receita orçamentária. Né? Com a mudança da nova codificação, que algumas pessoas já sabem e tudo mais, né? Que tem as categorias econômica, corrente, capital. E aí dentro lá das correntes, a gente tem a tributária, contribuições, né? Que a tributária, eu falei para vocês que não tem mais esse nome, que é impostos, taxas, contribuição de melhoria. E aí tudo por diante, houve-se uma mudança dessa codificação para que todas as receitas fossem informadas a dívida ativa. Como assim, Marilda? Todas as receitas, que a dívida ativa, ela era classificada antigamente em outras despesas correntes. E com essa mudança, né, instituída pela STN, no finalzinho da minha conta de receita, eu tenho um grupo principal, tô tentando aqui marcar para vocês, grupo principal, multas e juros, e o 3 e o 4, né? O que é o 3 e o 4, Marilda? Eu vou registrar aquele imposto que eu estou recebendo de imposto de renda, ICS, ISS, ICMS, é dívida ativa ou a dívida ou é daquele ano, né? E aquilo ali tudo vai ficar registrado junto, né? Porque a minha dívida ativa ficava num grupo abaixo. Eu acredito que foi um grande avanço isso, para de fato você acompanhar quanto que você está recebendo, né, daquele recurso, e também possibilitar melhor essa questão dos repasses que a gente vai ver posteriormente, que é os repasses que existem, né, de cota dos municípios, cota dos estados e assim por diante. Mas vocês vão ver isso mais à parte depois quando vocês forem estudar orçamento público. Aí aqui é a inscrição do crédito em dívida ativa, né? Então, como é que se inscreve? Quando que você pode inscrever em dívida ativa? A inscrição desse crédito em dívida ativa tem como finalidade o controle administrativo da legalidade, que é a pura liquidez e a certeza do crédito. É um ato formal de conclusão de apuração da cobrança, de constituição de título executivo e que legitima a execução. A inscrição é feita por meio de um procedimento administrativo, né? No qual o devedor é notificado a pagar o valor devido ou apresentar a sua defesa, se não for feito o pagamento nem apresentada a defesa, ou ainda, se ela for rejeitada, é efetuada a inscrição, tá? Aí eu coloquei para vocês alguns itens que precisa ter na inscrição. O nome, o valor, né? Tá tudo aqui nos tópicos, que é o nome, o valor, a origem, a data, o número de inscrição, o número do processo. Isso aqui são vamos dizer, os principais itens que precisa compor essa inscrição para você definir o devedor, né? No caso, né, desses débitos que existem com a Fazenda Pública. Após a inscrição na dívida ativa, é emitida a certidão de dívida ativa, né, que contém os mesmos elementos de termo de inscrição e é autenticada pela autoridade competente. A certidão constitui um título executivo, né, título executivo que autoriza a propositura de execução fiscal para a cobrança judicial da dívida. Lembra que quem vê essa questão de licitação e tudo mais, a gente olha muito a questão de certidão negativa, né? E essa certidão negativa é justamente que não existe nenhuma pendência de tributos, né? Seja ele lá federal, municipal, estadual, dependendo do que você está contratando ali no momento. E é justamente para, de fato, né, mostrar ali que aquele ente está, de fato, no caso ali, a certidão que existe da instituição de dívida ativa, já no caso não é negativa, vamos dizer, com o aspecto de informar que existe débitos com aquele ente, né? Então, só porque a gente ouve muito falar o termo certidão negativa, né? Mas a gente não se recorda do que seria essa certidão.
E fechamos por aqui. Então, a aula de hoje a gente termina a nossa primeira fase da aula aqui. Vocês querem tirar alguma dúvida? Hã? Deixa eu dar uma pausa aqui no nosso gravador.